de hoje vai ser uma aula introdutória à gerência de arquivos. Nós vamos pegar agora, nessa segunda parte da disciplina, e a gente vai ver como é que nós vamos pegar todas aquelas estruturas de dados que vocês viram até o momento, das listas mais simples até árvores binárias semi-balanceadas e inclusive alguns modelos novos de árvores que vocês não viram ainda, e a gente transporta essas estruturas de dados do ambiente da memória do computador para o ambiente de um dispositivo de armazenamento que é não volátil. No nosso caso, o dispositivo de armazenamento não volátil típico é o disco rígido, mas a gente vai abordar outras coisas. Vocês estão vendo aqui, inclusive, nessa página introdutória do PowerPoint, um array de unidades de fita, uma coisa de 50 anos atrás. Eu vou discutir um pouco isso com vocês. A gente também vai ver uma coisa chamada cartão perfurado. Vamos discutir isso, porque são formas de armazenamento de dado não volátil. O que é um armazenamento de dados não volátil? Se acabar a energia, o dado continua ali? Você tira o computador da tomada, o dado continua lá. Essa é uma definição bem coloquial de meio de armazenamento não volátil, mas é exatamente isso. Na realidade, qualquer tipo de armazenamento que não seja memória RAM é um armazenamento não volátil. Seja disco de estado sólido, que é memória CMOS, até disco magnético, cartão perfurado, fita magnética, disquete, zip drive e outras coisas que vocês queiram imaginar são formas de armazenamento não voláteis. E a forma da gente trabalhar com esses meios de armazenamento não voláteis, ela é diferente da maneira como nós trabalhamos com dados na memória. Existem razões para isso que são dadas pelo próprio hardware. A gente vai ver isso na aula. E essas razões, elas fazem com que o projeto dos algoritmos e das estruturas de dados para armazenamento não volátil seja diferente do projeto das estruturas de dados que nós usamos em armazenamento em memória. Então, muitas das coisas que nós já conhecemos, nós vamos conceitualmente continuar usando, mas nós vamos usar de outra maneira. E outras coisas que a gente não viu ainda, a gente vai começar a usar. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente poder ver essas coisas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Tá? Então, começar com uma definição de o que é um arquivo. Tá? Em computação, tá? Um arquivo de dados em um dispositivo de armazenamento secundário externo. Tá? Então, é um conjunto de dados num dispositivo de armazenamento secundário externo. Essa é a definição que a gente tem para arquivo quando a gente fala de estrutura de dados. Lá, quando nós estivermos falando de ordenação, nós vamos ver que arquivo tem mais uma definição. Mas a definição geral é essa daqui. É essa com que a gente trabalha. E como eu falei antes, tipicamente são essas mídias que a gente tem. E nós vamos conseguir dividir estas mídias em dois grupos. Isso é importante porque, novamente, a finalidade para a qual eu posso usar a mídia, ela vai variar de acordo com o tipo de mídia, e o algoritmo que eu vou usar para fazer os armazenamentos também vai mudar. Então, nós podemos ter dispositivos de acesso sequencial. São aqueles onde a única coisa que eu consigo fazer é ler um dado atrás do outro. Se eu vou lá para o meio do arquivo e eu preciso ler um dado lá no meio, eu tenho que ler o arquivo inteiro até chegar lá. Existem razões físicas para isso, a gente vai discutir. Exemplos são fita, seja lá qual for o tipo de fita, carretel, streamer, Travan ou dataset no seu computador de BASIC de 40 anos atrás. Tanto faz.
Tá? Alguém já viu uma unidade de fita? Nunca? Sim. Aquela videocassete? Hã? Videocassete é uma? O videocassete é uma unidade de fita analógica, não é uma unidade de fita para dados. Né? Uma unidade de fita de dados. Fita de rádio também. Hã? As fitinhas de rádio pequenininha também. Rádio. Porque tu coloca no... Antigamente, antes de usar CD, usava aquelas Fita fitinhas. cassete. Não, aquelas pequenininhas. A cassete é a grandona, VHF, Não, né? VHS, Ah, tá. fita cassete é de rádio. É coisa engraçada, né? Eu que cresci com isso, assim, pra mim é uma coisa tão clara. O que é uma fita cassete, o que é uma fita VHS, o que é uma fita Betamax? Então, o que é uma fita DAT? Não, fita cassete é uma coisa... Tá? Para áudio usa-se dois tipos. Áudio analógico a gente usa fita cassete. Áudio digital a gente usa digital audio tape, DAT, fita DAT. A fita DAT era cara demais, a Sony inventou antes de botarem os CD no mercado. Não pegou, apesar da qualidade de som ser melhor que de CD. Virou meio de backup barato para computador caseiro. A gente vai discutir isso e, inclusive, nós vamos fazer uma visita aqui no CETIC e vocês vão ver um robô de backup usando fita DAT. Então, mas isso é outra história. Então, as fitas, pelo fato de elas esticarem, a densidade de dados tem uma variaçãozinha mínima, mesmo você usando um sistema muito preciso de levar a fita de um lado para outro, que é chamado de capstan. Não dá para eu dizer eu quero acessar o dado no endereço XYZ da fita, porque eu não sei aonde está o endereço XYZ, eu tenho que ler a fita dado a dado até chegar naquele endereço. Deu de jeito. Então, fita é um troço muito lento, e a gente tipicamente usa para backup. Mas a gente vai ver que nem sempre foi assim. Nós vamos ver alguns filmes, tem um material de propaganda da IBM ali, e tem... Eu escolhi uns trechos dos filmes de ficção científica da década de 1970 que são muito esclarecedores do que se imaginava, do que seria um dia um CPD avançado. Nunca foi, mas é bem interessante. Então, os dispositivos de acesso sequencial, eles têm essa característica. A gente precisa acessar em sequência. Eles não servem para eu procurar um dado pelo meio dele. E os dispositivos de acesso aleatório são aqueles onde eu consigo endereçar qualquer parte do dispositivo. Eu posso ter um ou mais arquivos nesse dispositivo e dizer eu quero acessar o arquivo tal no endereço tal do arquivo. Tipicamente, disco rígido, CD, disco magneto óptico, disquete, disco zip, disco jazz e uma série de outras coisas que foram inventadas ao longo da indústria de informática, apareceram, tiveram o seu auge, um monte de gente gastou dinheiro para comprar para ter em casa e depois ficou obsoleto. Resta hoje em dia o disco rígido e nós estamos à beira da obsolescência do disco rígido. Memória SSD está chegando, hoje em dia ainda não é uma alternativa, logo a gente vai poder parar de discutir essas coisas e nós só vamos falar de memória rápida e memória lenta. Tá? Mas memória permanente ainda não é uma coisa que a tecnologia ainda não chegou num ponto que a gente consegue, de uma forma barata, usar isso em grandes quantidades. Se eu tiver quantidades de dados na ordem de terabytes, e isso é uma coisa comum no sistema de produção, hoje em dia você ter terabytes de dados, não dá para mim usar disco SSD. Então a gente continua com o disco rígido e a gente vai continuar com essas estratégias de armazenamento. Então nós vamos dar uma olhada nisso aqui, a gente vai falar um pouquinho de história, e nós vamos motivar as formas e as estratégias de você trabalhar com arquivos em disco ou arquivos em fita, ou seja lá o que for. Então, qual é a vantagem que a gente tem na RAM? Em primeiro lugar, acesso rápido e um dado na memória RAM é um estado de um circuito eletrônico. Vocês devem ter visto isso lá no início do curso. Com o flip-flop eu consigo representar um bit de informação. Flip-flop são dois transistores e mais uma eletroniquinha ao redor. Então,
eu só preciso produzir bilhões de transistores num espaço pequenininho e eu consigo ter uma memória que é capaz de representar bilhões de bits. Uma coisa relativamente simples, né? Desde que você consiga fazer esse nível de miniaturização. E aí eu consigo representar qualquer coisa como estado de um circuito. Qual é o problema de eu representar alguma coisa como o estado de um circuito? Tirou da tomada, esqueceu. Então, a RAM tem essas vantagens. Como é o estado de um circuito, eu devo ter velocidades rápidas e a gente tem memórias cada vez mais rápidas. As memórias DDR4 que estão virando padrão agora são extremamente rápidas. Porém, memória é volátil. Apesar de eu dizer, não, eu consigo hoje em dia trabalhar, eu tenho um computador com 32 GB de dados, praticamente tudo que eu preciso para a minha aplicação cabe na memória do computador. A única coisa que eu tenho que fazer é ler do disco na hora que inicializa a minha aplicação, e aí eu só trabalho na memória. É a coisa mais rápida do mundo, até acabar a sua energia. Então, na verdade, a gente usa a memória RAM como memória de trabalho, para fazer cálculos, para armazenar dados que eu preciso de acesso rápido de forma temporária, mas eu não uso para guardar nada que é importante, porque eu sei que pode desaparecer a qualquer instante. Então, essa questão da volatilidade me obriga, a hora que eu passo a ter alguma aplicação que é importante de alguma maneira, a desenvolver essa aplicação de maneiras que, enquanto a aplicação trabalha, ela vai registrando em algum lugar não volátil o que eu faço, as decisões que eu tomo, as coisas que o meu cliente resolveu comprar, ou seja lá o que for. Quando a gente trabalha com aplicação de alto nível, a gente tipicamente usa um banco de dados para isso, não se preocupa muito em como é que o banco de dados está armazenando, a gente também não se preocupa muito em como é que a gente está usando o banco de dados, se é de uma maneira eficiente ou não. Isso funciona se você vai informatizar o seu clubinho que se encontra no final de semana para beber cerveja. A hora que você fizer um back-end de uma aplicação tipo Mercado Livre, se você não souber o que o banco de dados está fazendo disso naquele momento, e você usar o banco de dados de um jeito errado, a sua aplicação ela não vai mais ter um tempo de resposta, ela vai ter um prazo de entrega. Acho que eu já falei de prazo de entrega numa outra aula. E isso é um problema. E como é que eu resolvo isso? Entendendo como a coisa funciona por dentro. Então, entender gerência de arquivos não é apenas uma questão de eu poder, eu mesmo, ir lá embaixo, escovar bit, e eu programar o meu mecanismo de indexação de algum banco de dados. É eu entender como funcionam mecanismos de indexação para quando eu for usar um banco de dados tipo Postgres ou Oracle, eu poder escolher a estratégia de indexação adequada para a minha aplicação, para o meu tipo de dado, e assim por diante. Então, mesmo que fora da aula de estrutura de dados você nunca mais implemente o que a gente vai mandar você implementar nos próximos trabalhos, porque o banco de dados resolve tudo, é importante que você, como cientista da computação, não saiba só meia dúzia de comando SQL, mas saiba, na verdade, o que o banco de dados está fazendo com isso lá embaixo, para entender como é que você vai trabalhar com esses comandos da melhor forma possível. Então essa é a motivação, inclusive, para a gente aprender isso em detalhes. Então, voltando agora aqui, os dispositivos de armazenamento secundário, eles têm vantagens. A primeira delas é espaço. Tipicamente, e isso aqui é histórico, memória em disco, tipicamente, é 3 ordens de magnitude maior do que a memória RAM num computador típico. Eu vou comprar um computador baratinho, ele vem com 4 GB de RAM, 500 MB de disco, 500 GB de disco. Vou comprar um computador melhorzinho, ele vem lá, sei lá, 8 GB de RAM, 2 TB de disco. Eu vou comprar um computador muito bom, ele vem com 32 GB de RAM, 8 TB de disco. A gente tem uma relação sempre de 1 para 1000, aproximadamente, em termos de quantidade.
Isso já era assim na época que eu estava no lugar de vocês. Não era diferente. Eu tinha um PCzinho que tinha 512K de vaga lembrança e 20 MB de disco. E olha que na época era um PC bom. O típico era 256 por 10 MB. Então, essa relação ela vem se mantendo de uma forma mais ou menos constante de que a memória não volátil é mais ou menos 1000 vezes mais espaço do que a memória volátil, e a gente tem também, em termos de tempo, mais ou menos a mesma coisa. Se nós pegamos uma memória piorzinha, mais simples, a gente vai ter um tempo de acesso na ordem de unidades de nanosegundo. Se eu pego um disco, mais ou menos de 5.200 rotações, eu vou ter um tempo de acesso da ordem de unidades de milissegundo. Também 1000 vezes. Então no disco cabe 1000 vezes mais e o disco é 1000 vezes mais lento. O caber 1000 vezes mais, todo mundo já fez o cálculo algum dia quando abriu lá um site para comprar computador. Que o disco é 1000 vezes mais lento, ninguém parou para pensar provavelmente. E essa é uma realidade. Sistemas operacionais tentam contornar isso, bancos de dados tentam contornar isso com cache. Sistemas inteligentes tentam ver, o usuário está lendo naquela direção, eu vou ler mais um pedaço e já botar no cache, se ele quiser ler um pouco mais, já está no cache, é mais fácil. Mas isso são tudo estratégias para tentar melhorar um pouco a performance, mas na hora que você explode a capacidade do cache ou você começa a fazer coisas imprevisíveis, a sua regra geral, 1 para 1000, está valendo. E aí, se o seu algoritmo é muito miserável, o 1 para 1000 vai fazer o seu programa de aplicação ficar um horror. Então, é importante a gente entender como é que a gente vai usar essas coisas. E é isso que a gente está querendo ver. Então, a vantagem outra do dispositivo externo é que ele é conservador. Eu tiro da tomada, a não ser que eu tenha um dado esquecido do cache. Pode acontecer. Eu não perdi nada. A não ser que o meu algoritmo seja muito ruim e deixe o arquivo aberto no estado inconsistente toda vez que eu escrevi algo, e aí tirei a energia, detonou o meu arquivo, eu não perdi nada. Então eu tenho essas vantagens aqui. Muito bem. Vamos começar dando uma olhada em dispositivos de acesso sequencial para a gente tentar entender alguma coisa. Então, antes da gente ir para a fita, eu quero mostrar uma coisa. Vocês chegaram a olhar cartão perfurado alguma vez? Em quantidade maior que uma unidade? Vocês não viram nenhum, não? Então tá. Eu espero que isso esteja no final do programa. Se não tiver, eu acabei de embaralhar as linhas do programa. Nunca mais confio. Nunca mais compila, exatamente. Então, isso aqui é uma coisa bem física. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um programa em Fortran, escrito mais ou menos em 1986 ou 87 por um colega meu, que calcula o divisor de frequência de uma caixa de som que ele queria construir. Quantos mega? Quantos Ks? Isso? É. Se fosse converter. Cada cartão é uma linha de código. Aqui tem tantas linhas de código quanto os cartões. O Fortran tem um monte de linha de código que não faz muita coisa. Então é só a gente procurar cartão com pouco furo e você vai ter um begin, um end, alguma coisa assim. Então, tem linha de código com bastante furo. Aqui foi ser econômico se encheu o cartão. Aqui você pode ver os furos. Que essa aqui é uma linha de código com bastante letra. Alguém quer dar uma olhada? Normalmente, quando a perfuradora de cartão... Aqui tem um continue. Ai, que horror, ele usou GoTo. Por favor.
Fortran podia fazer isso, né? Então, quando a nossa perfuradora de cartão, que tinha lá na escada, quando no CETIC a escada dá a volta, tinha 2 perfuradoras de cartão que o aluno podia usar. Uma vez por ano, provavelmente, trocavam a fita. Então, quando a gente tinha sorte, a fita estava nova, nesse momento a fita esteve nova, a gente até via a linha de código escrita em cima. Às vezes não lia. E aí a gente tinha que aprender a ler ASCII para poder interpretar os furos. Pode dividir isso aqui ou tem que ficar nessa ordem? Olha, eu acho que já saiu de ordem há muitos anos. Eu mantenho o deck de cartão, porque ele é um exemplo do tamanho. Tem que fazer um cupim, inclusive. Então, tem algumas traças aqui. Pois é, o bug no programa é cupim nesse caso. Então, Z igual a Z menos 1. eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver se a gente consegue aqui. 2 vezes Pi tá tipo hardcoded. 3.14. Isso aqui é um filme de propaganda da IBM e ele mostra 2 coisas. Por um lado, ele mostra uma leitora de cartões lendo. Então, assim, vocês têm que imaginar o seguinte: lá no início não existia BIOS nos computadores. Para você iniciar um computador, se você não tinha um disco, você tinha que ler o sistema operacional de cartões. Aqui a universidade tinha um IBM 1130, ele começava botando de cartão e aí depois ele acessava o disco de 10 MB. E a partir daí podia-se trabalhar, usar fita, etc. Eu vou mostrar para vocês unidades de fita e vou mostrar para vocês aqui deck de cartão sendo lido. Vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Tem um monte de coisa inútil aqui. Em algum momento... Aí você tem uma leitura de cartão. E aqui um array de unidades de fita, nesse caso sendo usadas como unidade de armazenamento externo para leitura, de um lado para outro. Isso é uma aplicação para a unidade de fita que a gente não usa mais hoje em dia de jeito maneira. Isso é de uma época em que disco era uma coisa caríssima e se usava apenas para armazenamento, onde você precisava de dados muito rápidos. Muitas coisas eram armazenadas em fita nessa época. Então, 400K numa fita daquelas. Depois as fitas foram até 200 MB por aí. Não, isso aqui agora é besteira. Então aqui a gente vê o que era típico no CPD da época. Um monte de unidade de fita. Aqui o nosso CETIC não foi diferente. Eles já tiveram uma parede com unidade de fita assim também, mas já para backup e outras coisas, não tanto como memória de trabalho. Mas no início se usava isso como memória de trabalho. Então, a unidade de fita hoje em dia não é mais usada para esse tipo de coisa.
a gente tem, se vocês procurarem por vídeos disso, tem vídeos de gente que reciclou unidades de fita velha, ligou no computador, botou para funcionar, etc. Tem várias coisas que a gente consegue encontrar em cima disso. E durante muito tempo não se teve muita outra alternativa a não ser trabalhar com isso. Inclusive, eu baixei um filme aqui, um filme que é interessante, porque é um filme do início, do final da década de 1960, ele é de 67, e ele... Ele brinca com a ideia de um computador de inteligência artificial para influenciar eleições, capaz de mimetizar emoções. Então, na época se imaginava que você... Não, essa parte, ignorem. Não era isso que eu queria mostrar. Já vai voltar, eu acho. Ou eu fui muito para frente. Aí, que você podia modelar emoções e outras coisas e que tudo que você precisava para isso era um computador grande que chega. Então, a história do filme ela vai em torno de um sujeito, esse aqui, que queria vencer as eleições dos Estados Unidos para virar um ditador. Ele não tem uma cara que parece com alguém que nós estamos vendo agora, por lá, mas e desenvolveu para isso um sistema de inteligência artificial. E a imagem que se tinha do CPD do futuro, deixa eu achar aqui onde é que está. É por aqui, em algum lugar. Eu ainda não cheguei lá. Daqui a pouco vocês vão ver. Cartões. O que eu queria ver, mais um pouquinho só. Não, eu acho que eu já passei, peraí. Aqui. Acho que daqui a pouco vai mostrar o outro lado. Então aqui a gente, acho que não dá para ver para vocês, são um monte de unidades de fita. Então, é isso que se imaginava o futuro. Na década de 60, quando esse filme foi feito, é um enorme centro de processamento de dados com paredes e paredes de unidades de fita. Era a visão que o pessoal tinha na época, que é o que se conhecia. Tá? E você ia trabalhar com unidades de fita desse tipo. Aqui a gente vê mais do outro lado, fita correndo de um lado para o outro, etc. Esse filme é interessante porque tem um agradecimento no final a uma consultoria da IBM para fazer o filme. Provavelmente são aqueles cartões correndo lá no início e não isso daqui. Tá? Em todo caso, vamos voltar ao PowerPoint. Hoje em dia, você vai usar dispositivos de armazenamento sequenciais para você trabalhar no armazenamento de dados de uma vez só, dados que você não vai mais alterar. Então, o uso típico de fita hoje em dia, e a gente não tem mais carretel de fita desse tamanho, a gente trabalha com fitas que são assim pequenas, é fazer backup. Ainda é um bom meio para backup, você tem fitas que cabem muita coisa, e com isso você pode ter uma grande quantidade de dados, você pode fazer esse armazenamento em fita. A gerência de arquivos não vai se ocupar de dispositivos de armazenamento sequencial. A gente vai trabalhar com dispositivos de acesso randômico, acesso aleatório, e nesse caso o exemplo típico é o disco de computador. O disco é relativamente rápido, como eu falei para vocês, é 1 para 1000 no caso de discos físicos que giram. Tá?
E eles são usados, então, para dados que vão sofrer pesquisas frequentes, alterações, etc. Qualquer banco de dados que você usa um armazenamento em disco. Tá? E a base para todas as técnicas que a gente vai ver. Então, como é que a gente vai trabalhar com a gerência de dados em disco? Tá? Uma noção intuitiva, se a gente pensar primeiro, assim, imagina, bom, como é que eu vou trabalhar? Bom, eu posso pensar no seguinte, tá? Eu vou usar um armazenamento secundário para guardar dados que não foram processados e depois para guardar os dados depois que foram processados. Tá? A solução intuitiva é simples. O programa, quando começa, ele lê tudo que ele precisa do disco, monta uma estrutura de dados bonita na memória, faz tudo na memória, e quando o usuário, o administrador do sistema, ou seja, quem for, diz eu terminei, eu quero ir para casa, eu vou dormir, ou está na hora da minha novela, tá? Ele pega e a estrutura de dados que você tem na memória, sei lá, serializa e guarda tudo no disco no final do dia. Isso é uma boa estratégia? Não. Por quê? Acabou a luz? Acabou a luz, acabou tudo. Vocês imaginam assim, por exemplo, tá? Aquele sistema que foi discutido há um tempo atrás, talvez o Jean tenha discutido, que a gente usa como exemplo para várias coisas, que é o Amadeus, que é um sistema internacional para reserva de passagem aérea. E faz reserva de passagem aérea para todas as companhias do mundo inteiro. Imagina se aquele troço existe só na memória. Tá? Tudo bem, aquilo ali não vai existir num PC embaixo da escrivaninha de alguém no escritório de agência de viagens. Mas mesmo assim, suponha que alguém tira aquilo da tomada, tá? E você perde todas as reservas de passagens aéreas feitas naquele dia. Não dá, né? A gente precisa estar guardando todas as transações que a gente faz. Tá? Então essa solução intuitiva ela não é um problema. Ela não é uma solução, tá? Porque a gente tem este problema. Tá? O fato de que, tá? A partir do momento que eu tiver uma inconsistência, pode ser até um bug no programa, tá? E o programa parou de rodar. Eu perdi tudo o que eu fiz. Tá? Além do que tem a questão de que pode haver um momento em que os dados não cabem mais na memória. Tá? Imagine, por exemplo, o Mercado Livre. Tá? A gente pegar um exemplo nacional. No Mercado Livre tem muito dado. Não cabe tudo na memória em algum lugar. Tá? Você precisa, na verdade, fazer consultas específicas por segmentos daqueles dados, senão você não tem como trabalhar. Tá? Então isso aqui não é uma opção. Tá? A gente precisa desenvolver técnicas específicas para a gente buscar um dado do disco, trabalhar com ele na memória, na estrutura de dados adequada. Feita alguma coisa com aquele dado, a gente precisa gravar de volta as partes relevantes dele que se modificaram, as coisas que foram adicionadas. E para isso a gente precisa ter uma estrutura de dados adequada em disco que possa fazer isso. Tá? Então, em função disso, a gente tem uma definição para a gerência de arquivos, que é o conjunto de métodos e técnicas para, entende-se eficientemente, classificar arquivos e conteúdos, fazer busca de dados em arquivos, acrescentar dados em arquivos, eliminar dados em arquivos, alterar dados em arquivos, copiar arquivos. Além de alocar, desalocar e manter espaço em dispositivos de armazenamento secundário. A nossa maior restrição é tempo. Como disco é muito mais lento que memória, mas disco tem muito mais espaço que memória, a gente vai modificar estruturas de dados que nós já conhecemos, de maneira a que a gente otimize o nosso tempo, né? Mesmo que com isso a gente desperdice espaço. Tá? Nas estruturas de dados que nós vimos em memória, tá? A gente tentou sempre não desperdiçar espaço. Tá? A lista encadeada é provavelmente o melhor exemplo, a árvore também, tá? Onde você tem uma estrutura onde toda a memória ocupada pela estrutura de dados é memória que armazena algum tipo de informação. Na lista com vetor, não. A lista com vetor ela pode ter partes do vetor que não estão sendo utilizadas. Tá?
Mas nas estruturas encadeadas, como a árvore ou como a lista encadeada, a gente utiliza 100% da memória que nós alocamos. Então, não dá para ser mais econômico do que isso. Aqui, no disco, nós vamos trabalhar diferente. A gente vai desperdiçar espaço, pelo menos em comparação com essa estratégia, mas a gente vai tentar ser eficiente. Então vamos dar uma olhada como é que a gente vai querer trabalhar isso. Tá? Então a solução é essa. A gente trabalha com os dados organizados com arquivos em disco. A gente só vai trazer para a memória aquilo que a gente quer ler ou alterar. A gente só vai inscrever no disco aquilo que a gente quer incluir. Tá? E a gente só vai retirar do disco dados que a gente quer eliminar. E o fator mais restritivo é o tempo de acesso aos dados, tá? Que é o que a gente quer minimizar. Dessa maneira, a gente está preocupado principalmente com a eficiência. Então, nós vamos ver várias estruturas de dados à medida que a gente vai avançando. Tá? Nós vamos começar com o arquivo de acesso sequencial, depois nós vamos ver o que é um arquivo indexado sequencial, depois nós vamos ver vários tipos de organizações de arquivos baseadas em listas, tá? A multilista, a lista invertida, a lista baseada em bitmap, tá? E depois disso nós vamos começar a ver arquivos organizados em árvore, tá? E nós vamos ver que existem modelos de árvore específicos, tá? Para disco. Tá? A árvore B é um exemplo, ela foi desenvolvida para você trabalhar em disco, e quando eu trabalho com a árvore B em disco, eu consigo um acesso a disco extremamente eficiente. Vocês viram a árvore B na memória, tá? E vocês se perguntaram por que essa confusão toda para a gente ter um log de n, quando a gente já tinha um log de n lá na árvore AVL, por exemplo. Tá? Na hora que a gente vai para o disco, o log de n da árvore B é muito melhor que o log de n de uma árvore AVL, por exemplo, e é isso que a gente vai olhar. Então, a ideia sempre é organizar os dados de forma a minimizar o número de acessos da memória secundária para executar algum tipo de operação de procura, inserção, alteração, etc. Tá? E para isso você vai trabalhar, por um lado, com organizações de dados mais rígidas do que as organizações de dados na memória. Então, a ideia que nós tínhamos lá na lista, onde a gente tinha uma lista que tinha um elemento de lista, que tinha um ponteiro que apontava para um conteúdo de tamanho variável que estava em algum outro lugar da memória, no disco não vai ter isso. No disco, a hora que a gente estiver trabalhando com dados, nós vamos trabalhar com arquivos de registro, onde tem tudo o mesmo tamanho. Mesmo que haja registros onde, sei lá, 2/3 do registro eu não uso o conteúdo. Para que eu possa exatamente otimizar o meu acesso, simplificar a leitura, né, e organizar as coisas. E a gente vai trabalhar com técnicas de indexação e técnicas de busca que são específicas para disco. Tá? Então, vamos entender, vocês alguma vez já viram um disco aberto funcionando, alguma coisa? Nunca? Já. Alguém sabe como funciona um disco magnético? Só ele. Vocês nunca viram um disco funcionando, ou tem ideia de como é que funciona? Numa disciplina introdutória, ninguém explicou para vocês como é que funciona um disco de computador. Tá. Entender como é que funciona um disco é importante na hora que a gente vai planejar algoritmos. Tá? Porque uma parte da justificativa de por que os algoritmos para gerência de arquivos são diferentes dos algoritmos para gerência de dados em memória está justamente no fato de como que um disco vai acessar os seus dados. Tá? Então, eu vou explicar isso aqui primeiro através de um desenho, que eu acho que está aqui. Tem uma bolacha ali que ela é suficiente para isso. Depois a gente vai ver se a gente acha um vídeo no YouTube. Tinha um que eu usava para mostrar, mas esse vídeo sumiu. Tá? Então daqui a pouco a gente procura ver se acha o mais interessante. Tá? Então, num disco, você tem o seguinte, você tem uma pilha de discos. Na verdade, o disco não é um só, ele é uma pilha de discos. Cada disco desses tem superfícies magnéticas em cima e embaixo.
e ele tem uma coisa chamada cabeçote de leitura e escrita, que é parecido com o cabeçote da leitura daquela fita cassete ou da fita VHS. Tá? Ele lê variações de nível de magnetismo, e essas variações de nível de magnetismo elas codificam zeros e uns. Tá? E aí, os discos têm uma organização lógica que é... Nós temos as superfícies. Nas superfícies a gente tem trilhas, então não é uma coleção amorfa de dados. Tá? De acordo com a distância que a gente vai do centro, a gente tem trilhas. Tá? E cada trilha é dividida em setores e blocos. Tá? O bloco não está aqui. Tá? E aí, em cima disso, que a gente vai gravar dados. Então, o que acontece? Eu tenho um cabeçote aqui, e isso aqui gira. A hora que isso passa aqui embaixo é lido. Então, se isso aqui, por exemplo, é um arquivo ocupando 2 setores, a hora que ele passar aqui embaixo, ele vai poder ser lido, e vai passar para o buffer da unidade de controle do disco e depois para a memória. Muito bem, como é que eu sei que isso passou aqui embaixo? Eu sei porque a controladora de disco tem um motor de passo que gira isso aqui. Motor de passo. Tá, talvez algum dia vocês vão fazer automação e vão aprender o que é motor de passo. Em todo caso, o motor de passo que gira esse negócio aqui, então ele sabe aonde que está em termos de rotação. Tá? Eu sei quando que eu vou ler alguma coisa. E eu sei por quanto tempo eu vou ler, porque eu li o diretório do disco em algum lugar aqui, e isso aqui está encadeado de um setor para outro. Então eu leio isso, vai para o buffer da unidade e vai para lá. Então, como que eu sei aonde isso está? Porque o disco tem um diretório, e no diretório diz aonde que estão os arquivos, em qual setor que ele começa, e se esse arquivo tiver mais de um setor fragmentado, ele pode estar assim. Então, eu começo a ler aqui, quando passou aqui eu paro de ler, e aí eu espero passar embaixo isto daqui para continuar a ler. Se eu tenho uma fragmentação grande de um disco, a minha leitura ela começa a ficar lenta. E se eu tenho um algoritmo ruim que vai pulando de um lado para outro, lê um troço aqui, lê um troço lá, eu vou ter algo muito lento. Porque qual é o processo de eu ler um negócio? Eu tenho que posicionar o cabeçote sobre a trilha correta. E depois que eu posicionei o cabeçote sobre a trilha, eu tenho que esperar o disco virar. Vamos supor, eu posicionei aqui e isso aqui estava passando. Não li. Eu tenho que esperar o disco dar uma volta inteira para começar a ler isso aqui. Então, se eu tenho um algoritmo que lê muitas coisas em lugares diferentes, eu vou ter muitos tempos de espera. Da mesma maneira, se eu tiver um disco muito fragmentado. Então, existem alguns critérios que a gente vai escolher depois para a gente poder se ocupar disso. Tá? Então a ideia o que é? O arquivo ele pode ser imaginado como sendo constituído por uma sequência de dados. Tá? O acesso é feito pelo cabeçote, pelo posicionamento do cabeçote. E o cabeçote vai ler sempre uma unidade de alocação, um bloco ou setor no disco. Tá? Então, o encadeamento desses setores aqui é tarefa do sistema operacional, ele vai se ocupar disso. Tá? Então, aqui, isso aqui é uma coisa muito antiga, o Windows 95 é um disco que eu já tive, tem 2 GB de discão. Tá? Mas é só para passar alguma informação para vocês. Por exemplo, esse disco ele tem 512 bytes por setor. Isso é um tamanho muito típico que a gente vai ter em discos. Tá? Então, inclusive quando a gente projeta uma estrutura de dados, é interessante você projetá-la em múltiplos disso daqui, tá? Para que você não tenha divisão da estrutura de dados de uma maneira ruim pelo disco. Tá? Por exemplo, de você ter, sei lá, 2 folhas de uma árvore dentro de um mesmo setor, ele vai ler 2 vezes, mesmo que já tenha lido. Isso aqui esteja na memória. Tá? Então é uma coisa não muito prática. Então, é isso que acontece na prática. Para nós que vamos trabalhar e vamos programar alguma coisa no disco, como é que a gente vai operar? Tá? Tudo que a gente precisa para trabalhar
é imaginar o seguinte: o arquivo é uma sequência de dados sem buracos no meio. Então, uma tripa de dados. Começa no primeiro endereço do arquivo, termina no último endereço do arquivo. Então, que a gente pode acessar qualquer parte desses dados através do endereço relativo a partir do início do arquivo. Isso é uma coisa importante. Então, no disco, um determinado pedaço do arquivo tem um determinado endereço. Diferentemente da memória RAM, que você vai ter um ponteiro que contém exatamente aquele endereço, e você não precisa se preocupar em saber qual é esse endereço. A gente não trabalha explicitamente com conteúdo de ponteiros, a gente simplesmente usa e a gente atribui valores a ponteiros a partir de estruturas de dados que nós alocamos. No disco é diferente. Quando eu crio um arquivo, o endereço do primeiro byte desse arquivo é o endereço 0. Então eu vou sempre trabalhar com duas coisas. Eu vou trabalhar com uma referência ao arquivo, que cada linguagem de programação e cada sistema operacional trabalha de forma um pouco diferente. E eu vou trabalhar com um endereço dentro do arquivo. Esse endereço dentro do arquivo, ele pode ser o número de um registro, se a linguagem de programação que eu uso suporta o conceito de registro. Linguagens como, por exemplo, Pascal, Delphi, Oberon, etc., suportam esse conceito. Eu posso dizer que um arquivo é formado por registros, eu quero o registro sim. Linguagens como C, C++, etc., não suportam, eu falo de byte. Então, eu quero ler alguma coisa a 587 bytes do início do arquivo. Então, eu posso mandar posicionar o cabeçote a 587 bytes do início do arquivo e ler a partir dali. Então, é isso que na prática a gente vai fazer quando a gente programa trabalhando com arquivos. Então, nós vamos tentar fazer isso de uma forma mais implícita, trabalhando com registros que nós definimos e trabalhando com passos fixos baseados nesses registros, mas no fundo é isso daí. Então, o que mais que acontece aqui? Dados novos nós só conseguimos incluir no fim, a não ser que a gente vá sobrescrever. Tá? A gente pode encarar um arquivo como uma lista em vetor se a gente quiser. Só que essa é uma estratégia extremamente lenta e ela só vale a pena em alguns momentos muito específicos. A gente vai ver o arquivo indexado sequencial, o ISAN, tá? Um método bem tradicional, que hoje em dia não se usa mais, a não ser no mundo dos mainframes, tá? Aonde você, em algumas situações, você trata um arquivo em disco como se ele fosse uma lista no vetor. Tá? Você cria um espaço novo no fim dele para um arquivo, depois você copia, ou então você copia o arquivo inteiro. Mas normalmente a gente não trabalha, a gente vai escrever dados novos no fim do arquivo. Tá? Dados no meio, a única coisa que eu posso fazer é alterar ou marcar como apagado. Marcar como apagado é algo que é atribuição do software aplicativo. Não é o sistema operacional que vai fazer. Eu não posso acessar uma parte do arquivo e dizer apague. Ele vai marcar como apagado. Não acontece. Eu vou ter que programar isso. Então isso é uma questão muito importante. Então eu tenho que manter uma lista do que foi que eu apaguei e eu posso, por exemplo, sobrescrever essas coisas com novos dados no futuro, se eu quiser. Tá? Então, novamente, no arquivo a gente tem basicamente dois tipos de arquivos. Os arquivos de formato variável, onde eu não subdivido o arquivo em unidades de tamanho fixo. E os arquivos de registro. Tá? Qual é a diferença? No arquivo de formato variável, eu vou ter uma unidade de um tamanho arbitrário, a próxima unidade tem um outro tamanho, etc. E a semântica dessas unidades, para mim, é uma semântica que eu mesmo defini em função da minha aplicação. Um exemplo típico, arquivo texto. Eu posso dizer que eu vou fazendo por linhas, as linhas têm diferentes tamanhos, ninguém vai criar um arquivo texto
sei lá, aonde eu crio um monte de strings de 80 caracteres, encho de brancos e permito o usuário escrever até o 80º caractere, e se ele quiser escrever mais do que isso, eu vou ocupar a próxima linha. Não se faz isso, porque senão um arquivo em branco, com, sei lá, um monte de enter só para criar linha, teria um tamanho enorme. Não se faz. O que se faz? No arquivo texto, a gente simplesmente vai escrevendo uma linha atrás da outra, sem deixar espaço. E como é que eu acho uma determinada linha no arquivo texto? Eu leio o arquivo até achar a linha. É a única forma que eu tenho de fazer isso. Por isso que no editor de texto, tipo Word, por exemplo, você vai abrir o arquivo e ler o arquivo inteiro na memória. Ele cria aquele arquivinho de backup lá, que fica aberto, onde ele marca alterações que foram feitas. E quando você manda salvar, o que ele faz? Ele muda o nome do arquivo que você estava editando para um nome qualquer. Ele cria um arquivo novo em branco, pega o que tem na memória e copia tudo para lá, e aí ele apaga o arquivo antigo. Então, um editor de texto faz exatamente aquilo que a gente tinha imaginado lá no começo, que era a nossa estratégia de trabalhar com arquivos em disco. Por que o editor de texto faz isso? Porque ele não consegue fazer de outra maneira. Se você não tem uma unidade de alocação específica de tamanho fixo, eu não consigo dizer, ó, eu alterei essa linha aqui, agora eu vou gravar essa linha alterada. Mas se ela é maior, eu tinha antes escrito ali uma coisa curta, agora eu resolvi escrever, fazer uma paráfrase disso com palavras bonitas e ficou mais comprida aquela linha. Como é que eu vou sobrescrever a linha no arquivo? Se a próxima linha começa após, sei lá, 40 bytes, e agora a minha linha nova tem 120 bytes, como é que vai caber? Não cabe. Então, eu não consigo fazer isso. Eu preciso, no arquivo texto, ler tudo, trabalhar na memória, e na hora que eu mando salvar, para não acontecer de ficar um momento sem ter os dados no disco, eu primeiro renomeio o meu arquivo antigo, aí eu crio um arquivo novo vazio, com o nome do arquivo antigo, e copio todos os dados da memória lá. E aí eu apago o arquivo antigo. E você parece que você alterou o arquivo que você tinha, na verdade você criou um novo. Então, o arquivo texto não é também uma coisa que a gente vai se ocupar em gerência de arquivos. Arquivo texto a gente trata como arquivo de acesso sequencial. Na prática é isso. Seja um arquivo cheio de frescura, como é um arquivo complexo, com formatação, figura, outras coisas, como um documento em Word ou OpenOffice, ou seja o que for, seja um arquivinho texto muito simples, que você abre em Linux, no Gedit ou outra coisa, não tem diferença. Todos eles você sempre vai tratar como arquivo de acesso sequencial e vai ler tudo, e na hora que você salva, você na verdade está fazendo um backup do que você tem na memória. Então, o que nos interessa mesmo são os arquivos de registro de acesso randômico. Esses sim, são arquivos que a gente organiza em unidades maiores que 1 byte. As unidades são de tamanho sempre igual, e essas unidades a gente chama de registros. O registro ele vai ter a mesma filosofia que um struct em C estruturado ou um record em Pascal. Vocês podem considerar como uma definição de dados de uma classe sem os métodos, com um tamanho fixo. Então o string aqui vai ter sempre um certo tamanho, e eu vou poder no máximo usar aquele tamanho, eu não tenho a possibilidade de usar algo maior. Então o tamanho é fixo, mesmo que uma parte ela não vá ser aproveitada. Isso permite que eu possa usar o próprio registro como unidade de endereçamento. Por exemplo, o registro 34.278. Se o registro tiver cada registro tiver 120 bytes, isso aqui está a 34.278 vezes 120 bytes do início do arquivo. É o endereço do primeiro byte desse registro. Então existem linguagens de programação que permitem você trabalhar dessa forma e faz esse cálculo para você. Você pensa só em termos de registro. Pascal, Delphi e derivados funcionam assim.
No C++ não, a unidade de endereçamento do arquivo no C++ é um byte, mesmo que eu trabalhe com registro. Então, eu vou precisar fazer esse cálculo dentro do meu programa de aplicação. Então, você pode armazenar o nodo de uma árvore como um registro. Por exemplo, o ponteiro direita de um nodo ele vai apontar para o endereço relativo de um registro que representa aquele nodo que logicamente está à direita da árvore. Então eu posso pegar uma árvore, na verdade linearizar essa árvore como uma tripa de registros, aonde eu tenho ponteiros lá pelo meio, tá? Só que esses ponteiros agora são inteiros para endereços relativos. E desse jeito eu gerencio uma árvore dentro de um arquivo em disco. Vocês vão implementar isso, vocês vão ver, porque antes disso a gente vai fazer umas coisas mais simples para vocês criarem familiaridade com o uso de arquivo. Tá? Então, eu falei para vocês, quase todas as linguagens de programação têm algum tipo de facilidade. Tá? Em Pascal, ou Delphi, ou seja lá o que for, a gente pode usar seek, onde eu passo o arquivo e com a posição dele em termos de registro. Nesse caso, eu defini antes que o arquivo é um arquivo de registro que usa um record de um determinado tamanho. Tá? No C++, eu vou usar um ponteiro para arquivo e eu vou trabalhar com uma posição que é em bytes relativa ao início. Isso aqui é só uma constante que indica como é que eu vou fazer a minha busca. Então, fseek é uma função em C para você fazer busca em arquivo. Depois a gente vai dar uma faladinha sobre C++, C e arquivos. Tá? Então, o acesso vai ser feito simplesmente através do endereço relativo, mais nada. Tá? O resto, encontrar trilha, setor, posicionar cabeçote, etc., é incumbência do sistema operacional, você não tem que se ocupar disso. Tá? Feito o acesso, pode-se realizar uma operação de leitura ou de escrita. Tá? Então, o que isso significa? Um comando tipo fseek em C ou seek em Delphi, ou Pascal, né? Ele faz com que o cabeçote de leitura e escrita seja posicionado sobre a trilha, tá? E ele fique em estado de aguardar, tá? Passar por baixo ali a parte do arquivo que contém o endereço que você indicou. Aí você tem que mandar fazer alguma coisa. Se você esperar muito tempo, vai ficar ali parado o cabeçote naquela posição. Tá? Então, antes da gente entrar em questões de algoritmos, vamos dar uma olhada em algumas definições a mais. Então, o registro é o elemento básico de um arquivo de acesso randômico. O item de dados é um campo do registro. Tá? Se eu definir um registro como uma classe, vai ser uma variável de instância dessa classe. Uma ocorrência é uma instância específica de um registro com determinados valores. Tá? A gente pode, quando a gente trabalha com arquivos, a gente prevê múltiplas ocorrências de valores iguais, né? Que é uma coisa que na maioria dos algoritmos para dados em memória a gente não tem trabalhado. Tá? E a organização física de um arquivo é a forma da estrutura de dados que a gente usa. Se é uma árvore, se é uma lista e assim por diante. Tá? Então, o principal objetivo vai ser sempre eu ter caminhos de acesso os mais rápidos possíveis aos registros. Tá? E a ideia é que as consultas elas sempre vão envolver buscas e os caminhos, tá, têm que ser eficientes. Isso vai depender do tipo de consulta. Tá? Se eu vou só procurar em sequência, se eu vou procurar randomicamente, tá? Se eu quero um índice qualquer por alguma chave. Tá? Do número de chaves que eu tenho, a gente vai ver aqui uma grande variedade de enfoques que permite você trabalhar sobre um único conjunto de dados com 20 chaves diferentes, onde essas chaves têm vários tipos de dados diferentes. Tá? Então, vamos dar uma olhada nos tipos de consulta, que é uma coisa que a gente não tinha visto até agora. Tá? Vamos pensar no seguinte registro. Eu tenho um empregado que tem nome, cargo, salário, database do pagamento e o endereço. Então,
Uma consulta simples, onde eu procuro, por exemplo, todos os empregados da minha empresa cujo cargo é motorista. Eu posso procurar uma consulta em uma faixa. Todos os meus funcionários cujo salário é acima de 560. Esse exemplo é lá do começo do plano real. Então 560 é um bocado de dinheiro. A consulta pode ser booleana, por exemplo, cargo igual a motorista e o salário é maior que 300 e a database é 15 de dezembro. Então, isso aqui são os 3 tipos de busca que a gente pode ter no arquivo. Nós não tratamos isso até agora. E essa é uma questão que, se vocês pensarem um pouco o que as estruturas de dados que vocês viram até o momento faziam, vocês vão ver que tem consultas desse tipo que não necessariamente a gente consegue fazer simples com qualquer tipo de estrutura de dados. Vamos pensar aqui, uma consulta simples. Eu quero recuperar todos os motoristas, todas as pessoas cujo cargo é motorista da minha empresa. Como é que eu faria isso se eu tivesse, por exemplo, uma lista? Uma lista contendo essas informações aqui. Oi? Se eu não criei um índice em cima de cargo, eu não tenho outra opção a não ser ir registro por registro. Mas eu poderia, por exemplo, pensando que eu posso ter mais ocorrências, né? Isso aqui é tipicamente uma chave secundária, né? Uma chave secundária é aquela que não define um registro, mas ela pode ocorrer em vários registros. Eu poderia, se eu fizesse, por exemplo, uma tabela de hash em cima de cargo, funcionaria? Vocês viram tabela de hash? Já viram? Vou imaginar que eu vou usar cargo como chave para uma tabela de hash. É possível? Iria dar repetido. Oi? Iria dar repetido, não. Como? Iria dar repetido, não. Não, eu tenho uma base de dados que são os funcionários da minha empresa. Eu sei que a minha empresa tem 5 motoristas. A empresa, sei lá, tem 50 funcionários. 5 deles são motoristas. Agora eu quero achar essas pessoas. Não. E a minha base é essa daqui, eu posso indexar do jeito que eu quiser. Faz sentido eu indexar, por exemplo, com uma tabela de hash? Tabela de hash, função de hash, primeira letra do cargo. Faz sentido? Todos as pessoas que têm um cargo que começa com M, motorista, motorneiro, manipulador. Mais alguma coisa? Moça do café? Vão estar numa lista. Já diminuiu, né? Então é uma possibilidade. Então, se eu tenho chaves secundárias, eu pensar numa estrutura onde eu tenho várias entradas e cada entrada é uma lista, é uma possibilidade, não? Então, existe um modelo de arquivo que é a multilista que justamente pensa nisso, tá? Que a gente vai ver na aula da semana que vem. Tá? Aí a gente pode trabalhar com esse tipo de coisa que aparece um monte de vezes, de uma maneira bem organizada, sem ter que percorrer tudo. Eu conseguiria indexar isso aqui numa árvore se eu usar cargo como chave para montar uma árvore binária, por exemplo. Vamos dizer uma árvore AVL. Tá? Eu conseguiria numa árvore AVL usar cargo? Por que não? Porque se tem mais que um ia dar problema. Eu vou ter colisão de chave, porque eu tenho mais de um. Como é que eu posso tratar colisão de chave numa árvore? Até agora na árvore a gente tinha menor para a esquerda, maior para a direita. Igual não era opção. Cada chave é uma lista?
Não, é uma opção. Cada chave pode ser uma lista. Eu uso a árvore como índice, cada nodo é uma lista. E todo mundo que é igual está dentro do nodo. Por exemplo, a árvore B não faz isso. Só que aí, na verdade, eu tenho várias chaves, mas a árvore B, o nodo já é uma lista. Então, ideia. Outra opção, eu digo o seguinte, tá? Ao invés de dizer maior ou menor, eu digo menor e para o outro lado é maior ou igual. Se for maior ou igual, eu tenho aqui um motorista. Agora eu estou inserindo uma pessoa e é motorista de novo. Eu vou para onde? Eu vou para o maior ou igual e vou inserir como folha. Eu tenho um motorista aqui e um motorista aqui. Como é que eu acho os dois motoristas? Eu mudo meu algoritmo de busca. Hoje em dia, vocês estão usando o seguinte algoritmo de busca. O que eu estou procurando é maior, eu vou para a direita. O que eu estou procurando é menor, eu vou para a esquerda. Tá? O que eu estou procurando é igual, eu paro. A gente pode mudar esse algoritmo da seguinte forma. O que eu estou procurando é maior, eu vou para a direita. O que eu estou procurando é menor, eu paro. O que eu estou procurando é igual, eu pego o que eu achei, devolvo para o programa aplicativo e também vou para a direita. Até eu chegar numa folha. E eu só paro quando eu chegar numa folha. Aí eu vou achar todos os motoristas, não vou? Então, é uma modificação do algoritmo que me permite trabalhar com colisão de chave numa árvore. Mas no momento que você adicionar alguma coisa que fosse maior que motorista, não ia adicionar, vai para a direita. Não ia adicionar embaixo, lá no último. Vai adicionar no último, seria um problema. Se a árvore for AVL, eu vou ver se desbalanceou, eu balanceio, o motorista continua sendo a chave. Sim, mas no momento daí que eu quero pegar os motoristas, não ia... Não. Se eu tenho o meu critério maior ou igual para um lado, menor para o outro, tá? Ao invés de dizer maior para um lado, menor para outro, igual para o outro, tá? Eu usar o critério é igual, devolve o valor e continua para a direita, tá? Eu sempre vou achar. Mas não poderia acontecer problemas aí na hora de balancear? Quando tem vários iguais? Não tem problema. Tá? A árvore vai ficar esquisita, ela vai ter um monte de gente igual pelo meio do caminho, mas ela não tem problema. Tá? A gente pode fazer um exemplo numa hora. Tá? A gente vai discutir isso porque nós vamos trabalhar com árvore, com chave repetida e tal. Quando a gente for ver uma árvore chamada KD, tá? A gente vai ter essa questão de que a gente vai trabalhar numa árvore binária, múltiplas chaves, e aí vai ter repetição ao torto e direito por aí. Então, a gente vai dar uma olhada nisso. O capítulo de árvore KD, se o Jean passar, se for por acaso o Jean que dá aula, ele passar correndo, peço para ele fazer um exemplo em detalhes. Tá? Vocês vão ver que a gente consegue trabalhar com chave repetida sem problemas. Tá? Então é possível numa árvore também eu trabalhar com chave repetida, desde que eu modifique o meu algoritmo de busca para um algoritmo que vai sempre até a folha. Ele para quando ele chegou numa folha. Tá? Ou eu uso um algoritmo modificado de árvore B, que vocês vão ver que é a árvore D+, que também sempre vai até a folha, porque os dados só estão nas folhas e os nodos intermediários só servem para organização. A gente vai ver isso também. Tá? Então, vamos continuar. Tá? Então, existem vários tipos de busca aqui, e dependendo do que eu vou fazer de busca, tá? Uma lista múltipla coordenada por algum índice, que pode ser um hash, pode ser outra coisa, pode ser a solução. Eu posso ter uma árvore um pouco diferente. Tá? Então a gente vai ir analisando essas coisas, tá? Que a gente não parou para ver na memória, mas aqui no disco é importante. Tá? Então, tá? O campo de identificação de um registro, ou o campo que a gente usa para indexação, sempre a chave, e o índice vai ser a estrutura de dados que contém o conjunto de chaves no arquivo. Tá? E os endereços servem para a gente referenciar. Aí agora a gente vai começar a diferenciar. Tá? O índice primário, tá? É um índice único que organiza o arquivo através de um campo que a gente considera mais importante. E é um campo que identifica de forma inequívoca um determinado dado. É algo que não se repete. Ou, se repetir, se repete de uma forma extremamente rara.
O que é um exemplo? Vamos supor, pense nos seus dados pessoais. O que descreve você enquanto pessoa no arquivo do governo? Tem o seu nome, dependendo do seu nome, existe muita gente com nome igual, tem o seu CPF, o seu RG, tem seu endereço, tem várias outras informações que fazem que está na universidade se estuda, se você trabalha onde você trabalha, número da sua carteira de trabalho, o seu NIT, tá, o seu FGTS e por aí vai. Tem um monte de coisas. O que são coisas que são inequívocas? CPF é um bom exemplo. Nem cartão SUS não é inequívoco, né? Mas o CPF é. Tá? Então, o CPF é uma chave primária de muito boa qualidade. Tá? O CPF pode ser usado para identificar você. Então, o índice primário de um arquivo de pessoas, por exemplo, pode ser baseado em uma chave primária, que é o CPF, uma outra pode ser o nome completo. Vai haver colisões, mas são poucas. Tá? Agora, a universidade que se estuda, o curso que você faz, a fase em que você está, isso são chaves primárias? Tem um monte de gente que está na sua fase, tem um monte de gente que faz o seu curso, tem um monte mesmo de gente que estuda aqui na UFSC. Tá? Então, isso não são chaves primárias. Então, se eu pegar estudantes de Florianópolis, a universidade, o curso, a fase, a turma, etc., não são chaves, são primárias. São chaves secundárias, tá? Que são índices que organizam um arquivo referenciando outro campo ou combinação de campos. Tá? Você pode indexar empregado por nome, por database. Tá? Database vai ser um índice secundário. Tá? Então, índices secundários são índices onde você tem um monte de coisas e normalmente você combina esses índices para achar subconjuntos. Tá? Às vezes, até em sistemas mais avançados, a gente tem já preparados conjuntos de índices que te ajudam a achar determinadas coisas. Tá? Isso é importante e a gente vai tratar índices secundários porque eles repetem valores e a quantidade de valores normalmente é pequena. Tá? A gente vai tratar de uma forma diferente de índices primários. Vamos dar uma olhada no exemplo? Um exemplo prático, que vocês todos conhecem. Muito bem. Vamos procurar por alguma coisa. Bom que não apareceu meu perfil aí. Tá, vamos procurar por alguma coisa que vocês costumam procurar aí. O que vocês gostam de procurar no Mercado Livre? Sugestões de vocês? Ah, um celular. Celular. Se você quer que eu procure por celular. Tá bom, vamos lá. Então, observe o seguinte. Tá? Ele achou 58.065 ofertas de celulares. Tá? Agora vamos pensar o seguinte, qual é o tamanho dessa base de dados que o Mercado Livre se baseia? A base de dados ela é provavelmente imensa, deve ter milhões de produtos, mas mesmo assim eu digitei um texto, celular, que é uma palavra que está indexada com certeza lá dentro, e ele conseguiu me recuperar 58 mil. E ele já aproveitou e me sugeriu uma série de categorias que são o quê? Valores de chaves secundárias. Isso aqui são coisas para as quais, com certeza, o sistema back-end aqui do Mercado Livre tem índices e me permite fazer procuras. Inclusive, ele me diz quantas instâncias tem para cada valor desses. Tá? Então, isso aqui são chaves. Ó, isso aqui é marca, e a marca para ele tem principalmente esses valores e alguns outros. Estado, então, ó, categoria, estado, localização. Tá? Isso aqui tudo são
variáveis que descrevem entradas no Mercado Livre para as quais ele tem índices. E por isso ele está sugerindo aqui para você achar coisas. Então, a partir do momento que eu clicar num negócio desse, então vamos supor, a partir do momento que eu clicar em novo, ele vai pegar nesse universo de 58 mil aqui e vai procurar os que são novos. E a resposta veio imediata. Aí imagina o seguinte, quanta gente no Brasil está acessando esse troço ao mesmo tempo. E mesmo assim nós tivemos uma resposta praticamente imediata numa busca no universo que era de 58 mil e me devolveu 42 mil. Então, por que isso funciona? Porque existe um mecanismo de indexação por trás que permite que a gente facilmente encontre estas coisas. Então, a gente entender como é que isso funciona e a gente entender como é que a gente vai conseguir convencer um banco de dados a funcionar com essa mesma performance, mesmo que a gente não programe lá por bit, é o que a gente quer que vocês aprendam. Então, agora vocês entenderam o que são. Sumiu uma das variáveis porque eu selecionei o valor dela. Eu percorri a lista de todos os novos. E agora eu só tenho essas categorias aqui. Eu poderia fazer qualquer tipo de busca. Interessante. Vamos ver o que acontece, o que ele me diz se eu clicar em Samsung, por exemplo, primeiro. Aí ele vai para subcategorias. Então, uma nova lista. E por aí vai. Então, com chaves secundárias, para a gente conseguir essa performance num universo grande assim de busca, nós precisamos ter mecanismos de indexação que funcionam melhor do que percorrer a lista inteira. Todos os não sei quantos milhões de produtos. Ele não tem nenhum lugar onde ele dá informação quantas ofertas ele tem em um determinado momento. Mas, com certeza, são muitas. Então, na gerência de arquivos, nós vamos ter então essas duas coisas, índice primário e índice secundário. Eu acessei algum índice primário nessas buscas que eu fiz no Mercado Livre? O que seria o índice primário ali? O código da oferta. Possivelmente existe um código de oferta, eu não tenho certeza, mas vamos lá. Vamos clicar em qualquer um aqui. Então vamos ver se a gente vê alguma coisa aqui que tem a cara de código de oferta. Aqui provavelmente não tem nada, mas vai existir aqui. Tem lá no topo da página, professor. Anúncio, número à direita, né? Aqui, ó, pronto. Aqui está a chave primária. Então, em nenhum momento nós procuramos pela chave primária. Com certeza vai existir algum mecanismo de indexação em árvore que cuida disso aqui também. Essa é a chave primária do nosso dado. Nós fizemos todas as buscas por chaves secundárias. E mesmo assim a gente conseguiu uma busca rápida, porque existe um mecanismo de indexação inteligente por trás disso. Então, vamos continuar aqui. Essa aula introdutória, ela é lenta, ela é chata, depois as coisas ficam mais divertidas. Então, os métodos de gerência e organização que a gente vai ter. Para arquivos sequenciais, a nossa chave tipicamente é primária. Eu vou trabalhar com a filosofia da lista em vetor. E eu vou ter coisas em ordem de chave. Arquivos indexados sequenciais. É uma coisa teoricamente obsoleta, mas ainda usada em alguns ambientes específicos, também chave primária. Árvores. Eu vou trabalhar principalmente com árvore B,
o árvore B+, que vocês não viram ainda, é para a chave primária. Existe um tipo especial de árvore, que é a árvore K-dimensional, ou árvore KD, tá? Que serve tanto para a chave primária quanto para a chave secundária, e ela é interessante. Você pode trabalhar com 2, 3, 4, 90, 300 chaves numa árvore KD sem grandes problemas. Então, é um mecanismo muito usado em inteligência artificial, a gente vai dar uma olhada nele. Listas. Lista serve para chave primária e secundária, embora seja bom para trabalhar com a chave secundária. A gente vai ver dois mecanismos aqui principais, a multilista e o arquivo invertido. No arquivo invertido, a gente vai dar uma discutida em que existe de ferramentas prontas para você gerar arquivos invertidos. Então, e a gente vai entender também como é que você trabalha em bancos de dados com isso, porque vamos tentar fazer sempre um paralelo. Tá? Então, o arquivo sequencial é a coisa mais simples e a primeira coisa que você vai fazer para aprender a trabalhar no arquivo. Tá? Trabalhar com o arquivo, para ler dados de arquivo, escrever dados em arquivos, não é a mesma coisa que trabalhar com dados na memória, ler dados de memória ou escrever dados de memória. Tá? Então, a gente pode pensar que a gente está trabalhando como uma lista em vetor, mas a gente vai ter alguns mecanismos um pouco diferentes. Vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então, primeira coisa, tá? Como é que eu trabalho com inclusão de um arquivo? Tá? Então, eu vou ter o meu arquivo, ele vai sempre trabalhar indexado pela chave primária, então você imagina um arquivo com essa tripa, onde cada elemento desses é um registro, que contém uma chave primária e o resto. Eu quero incluir um novo dado. Se eu usar o algoritmo de inclusão na lista com vetor, significa o quê? Eu vou achar a posição para inserir, que é essa daqui. Eu teria que copiar tudo isso para trás, vindo de trás para frente, e aí inserir aqui. Então, é uma má ideia. Por quê? Justamente por causa da estrutura do disco. Eu leio um arquivinho, eu leio um pedacinho do arquivo, copiar para cá, para um espaço novo. Aí eu voltar, ler isso daqui, copiar para cá, etc. Significa um monte de movimentações de cabeçote de leitura escrita, um monte de tempo de espera do disco passando por baixo do cabeçote, né? Eu vou ler uma quantidade pequena de dados, aí eu vou esperar o disco dar uma volta para escrever essa quantidade pequena de dados lá no fim. Aí eu vou esperar o disco dar outra volta para ler esse registro. Aí eu vou esperar o disco dar outra volta para escrever esse registro aqui. Tá? Então, cada operação dessas aqui, de copiar um registro para cá, por menor que seja o registro, toma 2 voltas do disco de tempo. Não faz sentido nenhum. Muito mais interessante quando eu trabalho com essa inserção aqui, ao invés de eu usar o algoritmo da inserção do arquivo em lista em vetor, eu faço backup. Então, eu descobri aonde que eu quero inserir, beleza. Eu vou copiar. Eu simplesmente leio isso aqui em sequência até encher o buffer, copio para o outro lado, volto para esse, continuo a ler até encher o buffer e copio para cá. Vai acontecer isso aqui. Copiou. Escrevo o meu registro novo no final e copio o resto. Tá? Isto no arquivo é muito mais rápido do que eu empurrar as coisas para cá. Na memória do computador, isso significa que num determinado momento do tempo o meu programa vai ocupar o dobro de memória com esses dados. Tá? Na memória do computador, eu ocupar o dobro de memória é ruim. No disco é temporário mesmo, eu vou apagar isso aqui a hora que eu terminar o meu backup. Tá? Então essa é a técnica que a gente usa para fazer uma inserção no meio, partindo-se sempre da premissa de que o arquivo tem ordem. Tá? E aí, o arquivo indexado sequencial é
a coisa mais interessante que se inventou em cima disso. Tá? Então isso aqui na prática ninguém usa. Tá? Essa é a estratégia se eu for trabalhar com esse negócio, mas na prática a gente não usa isso aqui. Tá? O ISAN, sim, se usa. ISAN é um troço que a IBM inventou no começo da década de 1960 e que em alguns sistemas legados até hoje ainda se usa. Tá? Então, é um método de acesso indexado sequencial. Tá? E provavelmente antes de haver a popularização dos sistemas de bancos de dados baseados em SQL, que aconteceu só no começo da década de 1990, até lá, quem usava Oracle ou outra coisa era gente que tinha muito dinheiro, tá? E que pensava muito diferente. Tinha um negócio chamado DBase, que era uma coisa pavorosa, que funcionava em micro. Tá? Mas, na verdade, assim, o mundo corporativo, até lá por 1995, por aí, usou ISAN para fazer as coisas. Depois disso, que começou-se a realmente usar bancos de dados. Tá? E existiam linguagens que tinham isso integrado, como COBOL, o PL1. Tá? Eram linguagens onde você tinha um monte de rotinas básicas do ISAN integradas dentro delas, interfaces, etc. Existia como pacote de software disponível para mainframes e assim por diante, mais tarde, PCs, etc., também passaram a ter isso. Então, cuidado com o meu código. Então, no ISAN, o que você tem? Um arquivo ordenado por chave primária e tem uma solução para esse nosso problema aqui. Qual é a solução? Tá? Você tem uma tabela de índice como uma espécie de hash ordenada por chave primária, que é usada para acessar o arquivo. Tá? A tabela de índice ela pode ter vários níveis, então o ISAN pode funcionar como um hash multinível, tá? Onde você passa a ter um índice hierárquico. Mais tarde apareceu um modelo um pouco mais avançado, que era o VISAN, tá? Onde isso aqui estava mais bem estruturado, mas a gente não vai ver esse, não tem interesse para nós. E inserções eram realizadas numa área chamada de área de overflow. Então, todo o arquivo ISAN, quando você criava ele com 25%, 20 a 25% de espaço livre no final. E esses 20 a 25% de espaço livre no final, eles eram compartimentalizados nas mesmas categorias do hash. E você usava aquilo ali para fazer a inserção. Você não inseria pelo meio do arquivo. Significa que uma busca no hash, na verdade, era uma busca em dois repositórios diferentes. A gente já vai ver o exemplo. Tá? Então você pode imaginar o seguinte. Eu tenho no ISAN um índice de acesso. Deixa eu ver para onde é que isso aqui vai. Tá. Esse índice de acesso, ele tem o início do hash repetido duas vezes. Por quê? Então aqui eu tenho 12, 18 e 56. 12 é a maior chave do meu primeiro repositório do hash. 18 é a maior chave do meu segundo repositório do hash. E 56 é a maior chave do meu terceiro. Nesse caso aqui, a minha tabela de hash ela só tem 3 entradas. Isso aqui é um exemplo simples, obviamente na prática não é assim. Tá? E aí? O meu arquivo de dados, ele contém os meus registros completos repetidos, quer dizer, o registro inclusive a chave. A entrada do hash 12 aponta para o primeiro registro do repositório que termina em 12. E esses registros eles estão ordenados. Se eu for procurar por alguma chave, vamos supor, eu estou procurando pela chave 17. O que eu vou fazer? Vocês conseguem imaginar como é que a gente usa isso aqui? O que vocês fariam se eu mandasse procurar pelo 17 aí? Olhar primeiro no índice de acesso. Sim. Qual deles? 12. Começar do primeiro. Tá.
17 é maior que 12, então não está no 12. A minha chave que está aqui é sempre a maior chave. Tá? Então, a minha pesquisa no índice de acesso é sequencial. Eu vou procurar aqui até achar algo maior. Eu achei 18. 18 é maior que 17. Né? Então, eu vou para o primeiro registro do repositório 18, que é o 14. Eu vou procurar 14 é menor que 17, não é. 16 é menor que 17, mas também não é. 18 é maior que 17, não achei o 17. Não está aqui. Onde é que o 17 pode estar mais? Ele pode estar na área de overflow, porque pode ser que o 17 foi inserido há pouco tempo. Então ele está aqui embaixo. Então eu volto para cá e eu olho a segunda entrada do 18, que vai dar aqui. E esse está em branco, então não tem ninguém na área de overflow do 18, então o 17 também não está aqui, significa que o 17 não existe. Se eu fosse procurar pelo 45, como é que eu faria? Mas para que serve essa segunda entrada do índice de acesso? Para eu poder inserir dados, sem sair empurrando isso aqui, sem ter que fazer backup. Ah, tá. Nessa estratégia aqui, eu faço um backup para cada novo dado que eu insiro. Tá? Imagina, eu tenho um arquivo com 10.000 dados e eu vou inserir 2.000 novos dados. Eu vou fazer 2.000 backups. Não faz sentido, né? Então, a ideia disso daqui é eu poder fazer inserções sem fazer backup. E sem tratar isso como uma lista em vetor, empurrando as coisas de um lado para o outro. Tá? Então, se eu fosse fazer uma inserção, por exemplo, dos 52, eu viria primeiro para cá, eu veria que está cheio, tá? E ele vai estar sempre cheio. Eu nunca gero isso aqui com lacunas, a não ser que eu apague. Oi? Mas uma hora essa área de overflow vai ficar cheia, não vai? Sim, aí eu faço backup. Tá? Quando eu era aluno, acontecia no domingo à tarde. Você não conseguia fazer nada domingo à tarde aqui, porque principalmente os projetos que na época a NPD chamava, não sei, que tinha, faziam seus backups de atualização desses arquivos, e os próprios arquivos da universidade eram atualizados também. Você tentava sentar num terminal e fazer alguma coisa, era impossível. Tá? Então, não queira... Você ser gerente de CPD na década de 70 e 80 significava você se divertir no domingo à tarde, com backup de arquivo, simplesmente para atualizar registro. Então, a ideia era o quê? Se você tinha um arquivo desses vivo, trabalhando, depois de um tempo você sabia quantos registros novos iam ser gerados no período da semana. Então, e aí você criava a área de overflow com esse tamanho. O tamanho típico sugerido é 20% a 25%, mas isso não é necessariamente o tamanho que você precisa, é um parâmetro. Então, vamos supor, eu vou inserir os 52, eu vou seguir aqui, vou para cá, essa primeira está vazia, eu escrevo aqui. Nós temos o seguinte exemplo, 15. Eu vou inserir o 15. Eu venho para cá, 15 é maior que 12, então eu vou para cá, 15 é menor que 18, beleza, eu vou para o segundo e acho o lugar, o 15 vai parar aqui. Isso é o arquivo exam, esse aí depois de inserido 15. Então, a busca é sempre feita assim. Eu trato isso como uma tabela de hash, eu procuro sequencialmente até eu achar a chave maior que aquela que eu estou querendo achar. Aí eu vou entrar aqui, vou procurar sequencialmente só no repositório, paro no final do repositório se eu não achei, volto para cá, vou no segundo e procuro aqui. E aqui eu só paro quando eu achar algo em branco. Por quê? Porque eu posso fazer uma inserção que estoura. Observa o seguinte, eu reservei 2 espaços para o 18, 1 espaço para o 12 e 2 para o 56. O que acontece se eu inserir agora, sei lá, vamos supor, eu inseri o 13 vai aqui embaixo. Tá? Na área do overflow as coisas estão fora de ordem, então eu tenho que ir para os caras sempre. E agora eu quero inserir o 11. Eu estourei a minha área de overflow. A área de overflow deu o overflow. O que eu faço? Eu simplesmente escrevo no próximo endereço livre. Então, na minha segunda busca na área de overflow, a busca funciona assim. Eu paro quando eu encontro algo lá vazio ou quando eu encontrei o final do arquivo. Diferente daqui, onde eu sei que
O repositório tem tamanho de, sei lá, 4 registros e eu paro no final dele. Então isso parece ineficiente, mas na verdade isso tem complexidade linear, como toda tabela de hash, e é relativamente rápido, porque eu faço uma busca aqui, eu faço uma busca aqui, e no pior dos casos eu faço uma busca aqui. Eu só vou chegar aqui no pior caso. No melhor caso, a minha busca tem complexidade n sobre 2 em cima do tamanho n do repositório aqui. Então, na verdade, isso é um método bastante rápido se a gente comparar com outros métodos, por exemplo, uma busca numa lista encadeada. Professor, tem alguma coisa que garante que eu não vá sobrescrever algum valor na área de overflow? Eu só vou escrever aonde estiver vazio, ou se estiver marcado como deletado. A gente não incluiu aqui. Tá? Então, existe uma variante disso daqui, aonde a gente pode procurar, quando a gente vai inserir um dado novo, a gente procura se não tem algum deletado aqui. Se tiver, ele está marcado como deletado. Aí eu insiro o dado novo sobrescrevendo. Qual é o problema nesse caso? Se eu começar a fazer isso, eu vou tirar isso aqui de ordem. Aí eu tenho que mudar o meu algoritmo de busca. E eu tenho que dizer, eu procuro sempre no repositório inteiro. Por isso, o algoritmo de exam tradicional, ele marca algo como apagado, mas não reutiliza, e ele só inclui aqui. O único lugar onde eu tenho que ler até o fim, ou até achar o primeiro em branco, é aqui. Aqui eu leio até achar algo maior e paro. Tá? Aí, por exemplo, na chave de hoje, na área de overflow ainda, tem só um espaço ali. Sim. Se eu quiser, por exemplo, inserir 2 valores... O próximo vai embaixo do 15. O próximo espaço em branco. Mas daí ele aponta para as duas? Não vai apontar. Não tem... A ideia é assim, o arquivo indexado sequencial não tem ponteiro. A única coisa onde tem ponteiro é aqui, e na verdade antigamente se usava como endereço, né? Endereço do disco. Mas o que acontece? Qual é o meu algoritmo? Eu estou procurando alguma coisa que está aqui dentro. Vamos supor, eu estou procurando o 10. Tá? Não encontrei o 10 aqui. Tudo bem, venho para cá. Vamos supor que o primeiro elemento aqui é o 11. Não é o 10. Então eu continuo procurando. Não é o 10. Encontrei uma coisa em branco. Tudo bem, não tem 10. Ou pode ser que o 10 esteja aqui. Eu só vou parar quando eu encontrar algo em branco ou quando eu chegar no fim. Apesar de eu dividir isso aqui em repositórios de overflow, o algoritmo me permite explodir esses repositórios. Tá? Se eu fizer uma implementação onde eu não explodo o repositório, aí eu tenho que fazer o sistema parar na hora que encheu. Não tem jeito. Ou fazer a área de overflow grande que chega. Essa estratégia, por que ela é feita assim? Tá? Porque se por acaso encher a área de overflow, eu vou criando novos registros e vou escrevendo no final. O meu algoritmo dentro da área de overflow entra no repositório certo, mas enquanto não achar, procura até achar algo em branco ou até o arquivo acabar. Tá? Depois na hora de fazer o backup ali... Na hora de fazer o backup, você tem que fazer o quê? Ordenação. Você vai pegar o seu repositório e vai pegar a área de overflow inteira. E vai ver o que você consegue inserir no seu repositório na área de overflow na hora que você está fazendo backup. Por isso o backup do exam é demorado. Tá? Não é simplesmente copiar isso aqui. Tá? Porque pode ser que eu tenha inserido primeiro o 11, depois o 3 e depois o 10 aqui. E eu vou ter que achar esses caras aqui dentro. Tá? Então a única forma de eu fazer isso é verifica se tem alguém menor que esse na área de overflow, se não tiver, faz backup. Verifica se tem alguém menor que esse na área de overflow, se não tiver, faz backup. Verifica se tem alguém menor que esse na área de overflow, se não tiver, faz backup. E por aí vai. Tá? Então é um processo lento. Tá? Esse é o grande defeito do exam. Tá? Porque em termos de degradação de performance, ele não tem uma degradação grande. A busca nessa parte é rápida,
Tá? Se eu fizer essa tabela bem feita e dividir legal o meu universo de dados aqui, essa parte é rápida, aqui vai degradando à medida que eu vou usando. Tá? Se eu fizer isso aqui bem grande, a degradação é pequena. Se eu fizer isso aqui pequeno, a degradação é grande. Porque se eu fizer isso grande, os meus repositórios de overflow individuais, eles não explodem. Aí eu fico sempre dentro do meu repositório individual. A única obrigatoriedade que eu tenho, o repositório individual, eu tenho que procurar ele até o fim, porque as coisas estão fora de ordem. Aqui elas estão em ordem. Se eu achar algo maior do que aquilo que eu estou buscando, é porque não tem. Tá? Eu estou procurando pelo 3, a hora que eu achei o 5, não tem. Agora, se isso aqui tiver um dado, e aqui tiver um dado, aqui tiver um dado, aqui tiver um dado, e eu estiver procurando pelo 3, e esse não é o 3, eu tenho que procurar até achar o 3 ou até acabar. Não tem alternativa. Tá? Então, isso daqui é uma coisa relativamente simples, tá, de você implementar. Aqui tem um desenho no livro antigo de estrutura de dados de como a IBM começou implementando esse negócio aí. Tá? Isso aqui era no início com endereços físicos de disco e etc. Hoje em dia ninguém mais faz exam desse jeito. A gente faz exam com dados lógicos, tá? E não com dados físicos. Tá? Com índice de trilha e assim por diante. Tá? Então você tinha vários níveis de índice na tabela de hash e depois você tinha lá os seus dados, que ele chama aqui de área de excedente e não área de overflow. Tá bom? Não, estou tentando errar. Tá? Então, o Visan virou uma forma mais moderna. A gente não vai entrar nesses detalhes, isso aqui não tem relevância para nós, a não ser que você vá trabalhar em produtos IBM legados, tá? O que é uma coisa muito improvável. Tá? Então, o Visan começou com a VM, o VM370, lá pela metade da década de 70, antes era o VM360. Tá? E hoje, num sistema de banco de dados, o DB2, que é um sistema da IBM, ainda se usa exam. É o único lugar que tem. Além dos softwares legados, programados em COBOL ou em PL1, que ainda existiam rodando em alguns mainframes por aí. Tá? Mas é raro, não tem nenhum sentido. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei alguns exemplos aqui, como a gente estava falando, na questão métodos de indexação, né? Porque essa é uma argumentação que a gente às vezes encontra. Professor, para que eu tenho que aprender esse troço todo? Para que eu vou ter que implementar uma árvore B+, tá, no meu projeto de implementação? Para que eu vou ter que aprender a fazer um exam se eu uso banco de dados? Eu faço uma query SQL e eu não me preocupo com nada. Experimenta fazer um sistema como o Mercado Livre sem se preocupar com nada e você vai descobrir por que você tem que saber. Tá? Então, tá? Por exemplo, eu pego sempre o Postgres, porque o Postgres é dos bancos de dados de software livre mais poderoso. Tá? Apesar do MySQL ser mais usado, isso aqui dá de 10 a 0 a hora que você começa a trabalhar com terabytes de dados. Tá? Então, quando eu vou criar um índice, por exemplo, o típico do Postgres é você usar um comando SQL desse tipo. E o que ele vai fazer? Ele vai criar uma árvore B. Tá? Ele vai criar uma árvore B e ele vai usar um critério interno dele para definir a ordem dessa árvore B. E é isso. Pô, o meu índice era em cima do cargo da pessoa na minha empresa. Eu só tenho 3 cargos, mas eu tenho 5.000 funcionários para cada cargo. Aí eu me arrombei se eu criei uma árvore B para isso. Tá? Não vai servir para nada. Tá? Então, isso a gente tem que entender. Tá? Aí, eu posso, por exemplo, criar um hash. Eu posso, por exemplo, criar uma árvore B+. Tá? Ou eu posso usar um arquivo invertido, que é uma forma da gente trabalhar com chave secundária, que vocês não viram ainda, a gente vai ver, que aí a gente usa um negócio chamado GEM. Tá? Aí sim, se eu tenho
3 cargos na minha empresa, 5.000 funcionários para cada um, etc. Eu vou indexar usando um arquivo invertido, eu não vou indexar usando uma árvore B. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante e a gente tem que entender. Tá? Não adianta abrir um livro de SQL e dizer, pô, como é que faz indexação? Faz assim. Beleza. Vou indexar tudo igual desse jeito. Tá? Não vai funcionar. Tá? Então, isso é importante. Alguns sisteminhas de banco de dados tentam fazer uma análise dos seus dados e tentar com isso automaticamente escolher esse ou aquele método de indexação. Às vezes funciona, às vezes você se arrombou também. Então é interessante você aprender como é que você faz isso explicitamente, programando em cada uma das coisas. Tá? Então, para a gente entender primeiro como é que funciona por dentro, a gente vai implementar. Tá? Então, eu não sei qual é o trabalho que o Jean planejou para vocês. Quando eu dava essa parte da disciplina, eu sempre passava um trabalhinho simples, que era botar o pessoal a implementar isso aqui. Tá? Não sei se nós vamos fazer isso, ou se a gente vai pensar numa outra coisa. Eu vou deixar isso na mão do Jean. Ele vai com vocês fazer algum trabalho em aula. O que eu sugiro para vocês para a aula prática? Que vocês deem uma olhada em como é que a gente trabalha com arquivos em C e em C++. É diferente, tem vantagens e desvantagens em cada um dos métodos. Tá? Em C, a gente consegue ter um controle legal de como é que eu trabalho com o registro de um determinado tamanho, como é que eu escrevo isso no arquivo. Tá? Em C++, a gente tem rotinas de alto nível que facilitam algumas coisas, tá? Mas que, por sua vez, não me permitem ter um controle tão bom a baixo nível do que eu estou fazendo dentro do arquivo. Tá? Eu não sei como é que ele está tratando com vocês essa questão, é importante a gente ver isso. Se eu sugiro você fazer tratamento de arquivo usando C e não C++, tá? Você copia isso para dentro de um objeto, tá? Mas na hora de você tratar um arquivo, eu acho mais interessante tratar com structs e não com objetos, e você trabalhar, tá, com fwrite, fread, fseek, e não você trabalhar com istream e ostream. Tá? Mas são possibilidades que dependem de como é que o Jean vai querer que vocês façam, então eu não vou dar nada explícito. O que eu sugiro? Eu coloquei no Moodle alguns links. Aonde tem exemplos em C e em C++. Não são necessariamente bons exemplos. Foi o que eu achei rapidamente procurando aqui. Tá? Então em C++ tem um tutorial simples aqui. O que estou fazendo agora aqui? Aqui tem uns exemplos bem simples de como é que a gente trabalha. Tá? Isso aqui é um I/O stream que permite você ler e escrever. Tá? Então, aí aqui ele está fazendo o quê? Um output file stream. Tá? Então isso é uma instância da classe output file stream que permite você criar um arquivo de escrita no disco. O C++ ele trata escrita e leitura com classes diferentes. Existe uma classe que é o fstream que permite leitura e escrita também. Tá? Mas aí você tem que passar mais parâmetros para ele. Tá? Os exemplos, na maioria dos casos, eles usam esse operador de entrada e saída de stream do C++. Não sei se vocês estão usando isso com a print na tela. Então vocês estão acostumados. Tá? Se você quer em C++ ter um controle fino do que você está fazendo, veja quais são as funções, os métodos que o fstream implementa, e você chame os métodos imediatamente ao invés de usar isso aqui. Tá? Enquanto eu estiver trabalhando com texto, isso aqui funciona beleza. A hora que eu quiser trabalhar com registros, isso aqui fica mais complexo.
Então, é mais interessante a gente trabalhar com as funções básicas da biblioteca. Então, Ele usa o fputS, né? Isso aí é C, não é C++. É o que eu já vou mostrar para vocês se eu conseguir fazer o Google Chrome colaborar comigo em voltar aqui. Ah, ele abriu mais uma página, né? Então, aqui ele tinha aberto isso, que maravilha. Então, o C++, eu não me lembro se é este. Esse exemplo aqui é bom. GetString. Esse exemplo não é tão bom. Tá? Aqui você tem um exemplo, por exemplo, muito para cima. Aqui é mais simples, você tem um tipo de dados que é file, que ele vai te retornar um ponteiro para arquivo. Então isso aqui é ser estruturado. Você só precisa incluir a biblioteca standard.io, que se inclui de qualquer forma. Então, você pode abrir um arquivo com um certo nome, dizer o que eu vou abrir para o quê. Aqui, por exemplo, é escrita e adição. Eu posso sobrescrever, como eu posso escrever no final, aumentando o tamanho do arquivo. Tá? E aí eu posso usar print ou put, só que eu boto um F na frente, são funções diferentes, aonde no fprintf eu passo o ponteiro do arquivo como primeiro parâmetro, depois o que eu vou botar. E eu posso, de uma forma muito simples também, tá? Put S é para escrever um string, eu posso usar simplesmente fwrite e passar um ponteiro para uma estrutura qualquer de um certo tamanho e ele vai me escrever aquilo daquele jeito no arquivo. Tá? Eu considero uma das formas mais simples. Então, tem os dois enfoques, você pode trabalhar com C++ ou trabalhar com C. O que é a minha sugestão? Hoje à noite ou amanhã, experimente executar esses exemplos em casa antes da aula prática, aonde vocês vão ver a implementação de alguma coisa em cima disso. Tá? É isso. 5h30. Alguma pergunta em relação a isso? Então vocês vão sair daqui sem nenhum trabalho. A ideia é só vocês terem tido essa visão geral. Tá? E o enunciado do trabalho vocês vão receber na quinta-feira, ou para quem está assistindo a aula na quarta pelo vídeo, vai receber na sexta-feira. Perguntas? Então terminamos a aula. Pode parar aqui.